Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 4 de março de 2021. Estamos começando o último mês do segundo semestre de 2020. Então, na aula de hoje, eu tô propondo da gente falar um pouquinho do que eu trataria na aula de terça, né, porque eu tive problema com a internet aqui, desculpa, gente. Então, falar um pouquinho sobre os números irracionais, números reais, né, para a gente fechar aquele assunto. E começamos o assunto números relativos, né, que eu preparei uma apresentação, é bem mais curtinha do que as outras, e aí eu acho que fazendo assim a gente contempla um pouquinho cada um dos assuntos, tá? Só lembrando, então, como foi a nossa discussão sobre os números reais, né? A gente teve primeiro uma aula com a crítica do problema da medida, né? Falando, né, da impossibilidade de medir a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles usando o cateto como unidade de medida, né? E daí a discussão toda em cima da necessidade de criação de um novo campo numérico, que é o conjunto dos os números irracionais, né? E aí, a partir daí, o conjunto dos números reais, o campo real. Depois a gente teve uma atividade voltada para o ensino, né? O artigo de Rezende Nogueira, de 2012, um trabalho na educação básica, né? E o título do artigo delas é: existe ou não existe um quadrado de medida de área 13 centímetros quadrados? Né? Então, aí a ideia era que vocês propusessem maneiras de abordar, né, esse conteúdo, números irracionais, na educação básica. Aí depois a gente já foi para o caso da formação dos alunos da licenciatura, vocês, né, falando sobre vocês, né, são as concepções dos licenciandos e a formação matemática na licenciatura, com relação aos números reais, um artigo da Eliana Soares, da Maria Cristina Ferreira e do Plínio Moreira, né, que professores da UFMG, né, todos três foram professores da UFMG, já aposentados, infelizmente a Eliana Soares falecida. E depois o seminário 3, em que a gente faz essa ponte, né, da educação básica com a licenciatura, no artigo do Broeto Santos Wagner, né, que fala desse ciclo vicioso entre o que os alunos da educação básica entendem, como que é abordado ali os números reais e como que é a formação da licenciatura. Então, foram essas três instâncias. Né? Primeiro a gente estava só na educação básica, depois só na licenciatura e depois nesse trânsito, né, da licenciatura para a educação básica e vice-versa. Né? Então, bom, foi nessa linha aí que a gente discutiu o assunto. E vocês devem ter percebido que é um assunto bem delicado, né? O assunto está cada vez mais delicado. Quando a gente lembra lá dos números naturais, cálculo mental, né? Era, de alguma forma, mais fácil, né? Embora cada um tenha as suas peculiaridades, né? Aí, aos poucos, o assunto vai ficando mais abstrato, né? Então, estou aberta aí para vocês destacarem alguns pontos, colocarem questões, pegar questões lá do fórum, questões que os colegas colocaram, que vocês acham interessantes da gente discutir aqui juntos. Está com vocês aí. Eu vou falar então. Na verdade, eu estou com uma dúvida ainda sobre essa representação do π, sendo como eu falo? O diâmetro dividido pelo... eu esqueci agora. Confundi A tudo. circunferência dividida pelo diâmetro.
Isso, exatamente. E, assim, eu acho que os autores, eles levantaram, eu acho que os autores levantaram isso, alguns autores levantaram essa problemática, né, de falar para os alunos sobre essa relação do PI. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, Sara, porque eu não sei se ficou muito claro para mim ainda. É isso, assim. A pergunta tá um pouco confusa, mas é porque eu tô confusa também. Aí, então, você não quer falar um pouquinho sobre o que você entendeu dessa discussão? Que aí a gente tenta ir ajeitando. Todo mundo, né? Não sou só eu e Bárbara, não. Então, o que eu entendi é que isso poderia confundir um pouco os alunos, né? De que se a gente falasse que o pi ele pode ser escrito como uma divisão, isso poderia confundir os alunos. E aí isso acabou me confundindo. Porque aí eu fiquei, de fato, com a mesma dúvida, assim. Uai, como é que eu posso escrever, então, um número irracional como forma de uma fração? Aí eu acho que tá vindo daí também. Eu não sei se ficou muito claro para mim ainda. Jussara, você está Aí, mutada. aham. A Júlia tá pedindo aqui, a Júlia Santiago, para pro grupo do seminário colocar o arquivo no fórum. E eu peço isso para todos os grupos. Só os 2 primeiros grupos do cálculo mental que postaram. Valeu, Júlia. Obrigada por fazer essa lembrança. Bom, pergunta da Bárbara. O π é definido como a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Fração, né, do jeito que a gente está organizando aqui a discussão, é, um número inteiro sobre outro número inteiro, né? É um número do tipo A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Razão é algo mais geral do que fração. Então, então o π definido como uma razão, ele não, o C e o D não são inteiros, né? Porque depois a gente sabe que o número π vai ser irracional. Tem existe demonstração para isso, mas essa demonstração formal as personalidades aparecendo, exatamente, Bárbara. Tem uma demonstração formal disso, mas a gente nem chegou a discutir isso aqui na disciplina, né? Porque talvez não seja o caso de fazer essa demonstração formal com os estudantes do ensino fundamental. Mas tem essa diferença, né? Então, quando a gente define o π como essa razão entre a circunferência e o diâmetro, eles são comprimentos incomensuráveis, são medidas incomensuráveis, porque o resultado dessa razão vai ser um número irracional. Se eles fossem comensuráveis, ou seja, se existisse uma unidade em comum para medir os dois, aí a gente estaria com o caso de um número racional, né? O que mais que eu posso falar? E aí o cuidado que a gente tem que ter para não confundir os alunos é esse cuidado das personalidades, né? Não é porque ele é escrito como uma razão que ele é uma fração de inteiros. Fração de inteiros é só o caso dos números racionais. E aí o problema pode ficar mais complicado se a gente fizer uma experiência prática. Né? Pega um objeto redondo, mede a circunferência, mede o diâmetro e faz o quociente. Por quê? Como a gente viu até na discussão do Caraça, quando a gente faz esse tipo de experimento, aqui fica melhor, né? Quando a gente faz esse tipo de experimento com objeto concreto, a gente não vai obter número irracional, a gente só obtém número racional, porque uma fita métrica, uma régua, né, a precisão dela
a gente faz aproximações, a gente arredonda, né? A gente nunca vai obter o número π, como fazendo essa conta experimentalmente. E aí, eu vou até preparando vocês que no quarto seminário a gente vai discutir uma atividade prática que aconteceu exatamente com essa experiência, mas aí o foco é a argumentação matemática, né? Então, aí a gente vai ver como que a professora trabalhou aquilo lá tal, mas assim, o fato de ter esse alerta, né, para cuidado, né, para fazer essa experiência, você pode confundir os alunos, etc., não significa que está proibido fazer. É só a gente ter clareza das coisas, né? Que na hora que eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu tô trabalhando com duas grandezas incomensuráveis. Ou seja, o resultado vai ser um número irracional. Agora, como a gente vai trabalhar, convencer os alunos de que esse número é irracional, a gente não chegou a discutir e eu não tenho uma estratégia aqui em mente. Mas essa é uma pergunta também que é importante da gente fazer, da gente se fazer, né? Mais ou menos, Bárbara? Não, eu acho que agora ficou super... organizou as ideias. Eu acho que eu fiquei muito perdida, assim, com... Aí veio as personalidades, aí veio isso, aí eu acho que eu fiz uma confusão total na minha cabeça, mas agora, com a sua explicação, eu consegui definir mesmo. Limpar as coisas, né? Cada coisinha no seu É, lugar. coloquei cada um no seu devido lugar. Beleza. Bom, Pedro Luquezzi, Lucas, acho que o Pedro que levantou a mão primeiro. Mas eu para falar sobre outro assunto, se o Lucas quiser falar primeiro, mas eu só vou destacar aqui que essa dúvida, essa questão da Bárbara também é um questionamento que eu saí depois das aulas e até com o Lucas a gente conversou a respeito disso. Então, foi bom também eu escutar isso daí. Valeu. Não, e eu acho importante deixar claro que eu também, né, como professora de cálculo 1, por exemplo, eu vou meio que trabalhando essas coisas, né, com a minha concepção, né, com as minhas concepções. Como eu disse para vocês, é a primeira vez que eu trabalho com essa disciplina, então é a primeira vez que eu estou filosofando sobre essas coisas. Então eu não tenho assim a resposta certa, né? Eu estou também tateando essas compreensões, porque é diferente a gente usar esses conceitos, essas ideias, e entender historicamente, filosoficamente, o que elas querem dizer. E a gente está aqui na disciplina muito nessa segunda onda, né? De olhar o que é, afinal de contas, as concepções, né? O que é um número irracional, o que é o número π, o que é um número, né? Ao invés de usar essas coisas, né? Então, eu acho que eu estou meio aqui construindo ou refletindo sobre essas coisas junto com vocês agora. Lucas, é sobre o Pix, você quer falar? Sim, é só um comentário rápido, talvez não tão rápido, mas espero que rápido. Duas coisas, né? Primeiro, quando você falou que não sabia como é que abordava isso, como é que resolvia esse probleminha, eu até pensei em baixar a mão, né? Porque aí eu já eu não tinha muita coisa mais para falar também, né? Mas é porque, justamente conversando com o Pedro sobre esse assunto, é porque, a princípio, era uma coisa que na minha cabeça estava muito clara. Pô, essa conferência é irracional, então a divisão de um irracional pelo diâmetro vai dar o irracional, que é o π. Mas só quando eu fui conversar com o Pedro que eu fui perceber como é que não é assim tão claro, né? Não é assim tão óbvio. Ah, por que essa circunferência é irracional então? Sabe, eu fiquei me perguntando isso, eu fiquei refletindo, né, quando eu aprendi sobre o π, né, a circunferência, a área, né, do círculo. Aí eu fiquei lembrando que eu aprendi direto o πr ao quadrado. Eu aprendi direto o 2πr, né, são os mais comuns. Aí eu fazia curso técnico no ensino médio, aí a gente usava lá 4 terços de πr ao cubo, né, da esfera. Aí de repente a gente usa um 4π sobre sei lá o que, sabe?
momento de inércia, e de repente eu tô usando pi em tanta coisa que eu não faço ideia o que que era. Exato, a gente vai usando, né? Exatamente. E esse momento aqui a gente está parando para pensar sobre essas coisas, né? Sim. E isso é primordial para um professor de matemática. Eu lembro numa aula de cálculo, um susto que eu levei uma vez, quando a gente estava discutindo funções trigonométricas, né? E aí, assim, no eixo X a gente bota lá 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, tal, porque os valores de seno e cosseno são mais fáceis, né, para esses valores de x, e papapá. E aí um dia eu botei um 2 lá no eixo x, ou um 1, junto com o π sobre 2, não sei o quê. Aí um aluno perguntou, mas professora, o 2, o 1 também estão nesse eixo aí? E eu, meu Deus! Porque, assim, eu nunca tinha... para mim estava óbvio que todo mundo sabia que estava o 1, o 10, o 327, tudo lá no eixo X, né? Mas como, ao tratar de funções trigonométricas, a gente marca só π sobre 2, etc., de alguma forma esse aluno entendeu que os números inteiros não estavam lá. Uhum. Né? Faz todo sentido ele pensar isso, porque a gente só coloca esses números que envolvem o π na hora que vai tratar de funções trigonométricas, né? Então, eu costumo falar isso, que a gente, professor, ensina para os alunos um monte de coisa sem querer, né? E essa é uma delas, que no eixo para função trigonométrica não tem número inteiro, é uma coisa que a gente ensina. Isso. Um exemplo disso é quando eu lembro que a professora perguntou quanto que era um radiano. O pessoal da minha turma não soube falar o que que era um radiano. A gente sabia o que que era pi radiano, mas a gente não sabia o que que era um radiano, sabe? Aí, só para encerrar a minha participação nesse momento, eu citar um professor de física meu, quando ele foi falar essa questão do pi, né? Como ele fez para associar um pouco melhor, foi quando ele aprendeu sobre proporcionalidade, né? Isso no ensino superior dele, né? Na faculdade dele. Que usava lá o alfa, né? Então, quando duas coisas eram proporcional, usava tipo um símbolo, tipo um alfa lá. Aí, quando a gente queria que as coisas fossem iguais, tinha uma constante de proporcionalidade. Aí, quando ele assimilou que o pi poderia ser uma constante de proporcionalidade, é porque foi quando ele aceitou bem. Mas eu não sabia exatamente por que que o pi era essa constante, mas é o que ele fez para aceitar Aham. melhor. Então, citando esse exemplo, porque vai que ajuda alguém também, né? Uhum. O pi é representado com uma letra, né? Então ele pode ser confundido com incógnita, com variável. É muito louco. Pedro, sua questão e João Vitor Pires. Duas coisas, assim. Uma é que, assim, cada vez eu me convenço mais de que, às vezes, as experiências que a gente teve como aluno, né, de incompletas e ainda ficando cheio de lacunas e tudo mais, tem muito a ver mesmo com a formação dos professores mesmo, e os professores às vezes chegam despreparados, né, na escola, então talvez até por que não se discuta os números racionais, ou por que não se aprofunda em outra questão, por que não aborda a matemática de outra maneira em qualquer tipo de conteúdo. Eu acho que às vezes é por insegurança mesmo, assim, não eu falando, né? Pelo que a gente está lendo e discutindo, é uma insegurança, eu mesmo, assim, eu tô para formar agora, assim, e assim, o tanto que eu não sei é mais do que eu sei, mas mesmo assim, pensando em escola, assim, se eu for aprofundar, né? Eu não tô falando, se for aquele básico do professor, o feijão com arroz, beleza. Agora, se for ir um pouco além, e aí isso pode gerar um questionamento de algum aluno, de alguma aluna, entendeu? Aí você já vai se enrolar, sabe? E aí, então, e aí que eu vejo essa importância da formação constante. Isso é importante. E aí o que eu tento fazer para me tranquilizar, porque isso me deixa muito tenso, de saber que eu estou formando e eu ainda sinto que eu não sei, eu tenho muita coisa que eu não sei.
eu fico pensando isso, tipo assim, nessa formação continuada de professores, e eu vejo como isso é importante. Essa é uma questão. A outra... Deixa eu comentar essa, então, que ela é muito rica, Pedro, porque esse seu medo, ele está atrelado a uma concepção tradicional de ensino em geral e de ensino de matemática em particular. Porque nessa concepção tradicional, pressupõe-se que o professor saiba tudo. Então, né, quando a escola, os pais, os professores, os alunos, todo mundo pensa que o professor tem que saber tudo, todo mundo abraça uma concepção tradicional de ensino, se o professor não sabe tudo, pega mal realmente, né? Porque tem uma noção do que deve ser esse professor e se ele não cumpre o que se espera dele, pega mal. Então, a solução que eu tenho para isso aí é mudar a concepção de ensino de matemática. Porque quando a gente começa a trabalhar com concepções, mas essa mudança assim, não é de hoje para amanhã, não, tá? É onde eu milito na educação matemática, né? Da gente bagunçar essa ordem vigente, né? Quando a gente começa a trabalhar com investigações matemáticas, com tecnologias, com modelagem matemática, com resolução de problemas, que a gente discutiu aqui um pouquinho também, com essas tendências etnomatemática, quando a gente começa a trabalhar com diferentes tendências da educação matemática, onde o aluno tem mais protagonismo, o professor vai falar menos, o aluno vai falar mais, vai ter mais interação entre eles, e aí, como o professor não tem total controle sobre o que acontece na aula, porque tem outras pessoas ali agindo, né? Então você não consegue controlar o que os meninos vão falar, onde eles vão clicar no computador, o professor perde o controle. Então, com isso aparecem mais coisas que o professor não sabe. E aí ele começa a lidar de uma maneira muito mais tranquila com o não saber. Porque eu acho, assim, para a vida, uma pessoa que acha que sabe tudo, ela está morta. Né? Essa sua fala, cada vez eu tenho a certeza de que eu sei menos coisa do que eu sei, é um campo aberto para a aprendizagem. É isso que move as pessoas, eu acho. Né? Assim, olha, eu não sei tudo, quero aprender. Né? E se você falasse assim, eu já sei tudo, estou pronto para dar aula, ô Pedro, que professor ruim que você vai ser. Mas não, você tem dúvidas, você não sabe um monte de coisa. E isso te abre para a aprendizagem. Né? E aí levar essa questão da autoridade do professor, de não confundir autoridade com autoritarismo. Né? Uma pessoa que tem autoridade, ela está autorizada a dizer não sei. Por que não? Não sei se vocês viram, aqui na nossa disciplina aconteceu isso uma vez. Alguém me fez uma pergunta matemática de alguma coisa, eu falei, eu não sei. Não sei mesmo, né? E aí, na hora, eu pensei, gente, se isso fosse alguns anos atrás, eu ia ficar com a consciência super pesada, porque eu não sabia a resposta. Mas, assim, com esse trabalhar com tecnologias, então, né, que numa sequência de teclas aí pode acontecer qualquer coisa, o aluno coloca uma pergunta que você não sabe responder, você vai falar com ele, nossa, que interessante isso que você achou, vamos tentar entender isso juntos. Né? Toda vez que você dá mais protagonismo para os alunos, mais perguntas que o professor não sabe responder vão aparecer. E aí isso vai sendo relativizado, suavizado. Né? O professor também investigador, o professor também está em processo de conhecimento, de aprendizagem. E é isso, a gente trabalha com... tem um conceito da formação continuada de professores que se chama desenvolvimento profissional. Né? A Bárbara e a Paloma já viram a Renata, que é me orientando de doutorado, falando disso, que é um aprendizado durante a vida. Né?
quando a gente acaba o curso de licenciatura, a gente não está pronto para dar aula, mas a gente está mais pronto, digamos assim, do que estava há um ano atrás, do que há 2 anos atrás. E aí a gente vai construindo essa disposição para dar aula, essa disposição para lidar com o desconhecido, com o não sei. E quanto mais você vai evoluindo nisso aí, mais você aprende, mais você descobre que você não sabe, que você tem que aprender. E assim a gente vai, né? Por isso é que escola é o melhor lugar que tem no planeta, porque é um lugar para aprender, para discutir coisas, e é muito rico, né, nas relações, nas aprendizagens de todos os lados. E você lida constantemente com um monte de desafios, né? E isso só promove a evolução de cada um de nós, professores e alunos. Né? Então, assim, é muito bom você estar com esse incômodo, Pedro. Continue com esse incômodo. Valeu. Aí a outra questão tem um pouco de relação com isso, assim, que eu vi agora, quando você estava respondendo, que eu ia só destacar aquela atividade que a gente fez de propor uma aula, né, sobre números racionais e tal. Como que eu achei interessante aquilo, de você ver as propostas das outras pessoas, aí você vê como que isso pode acrescentar na sua, ou então como você pode mudar a sua e ver que, na verdade, a sua que você achava que era boa não é, ou então que as diferenças, esse tipo de coisa. Eu achei, foi a aula mais legal, assim, a atividade mais legal que eu achei, assim. E ao mesmo tempo destacar que, assim, eu já passei em algumas escolas fazendo estágio e tudo mais, e eu não vejo muito esse momento, assim, entre os professores, sabe? Tipo assim, dessa troca e tal. E aí tem, né, a questão do tempo mesmo que você tem, que é difícil e tal. E é uma pena, né? Que eu acho isso é muito bom, mas é muito difícil você pensar que isso é possível, assim. É possível, mas aí exige também uma dedicação, vamos dizer assim, é um além do professor mesmo, né? Tipo assim, aquilo não vai estar dentro do que seja a escola particular, seja a escola pública pensou para você naquele espaço direito. Assim, podem até existir as exceções, mas assim, pensando no tempo que você vai ter para preparar as aulas e tudo mais, esse tempo de discussão ele quase não existe, assim. E ele seria importantíssimo. Já tem alguns estudos nesse sentido, Pedro, que eu até comentei lá acho que em cima de um comentário seu, do trabalho colaborativo entre professores. E esse trabalho não precisa ser entre os professores de uma mesma escola, mesmo porque quando você entra, se acontece numa mesma escola, ótimo, né? Mas pode acontecer numa mesma escola, os professores que estão ali não terem tanta afinidade entre eles para fazer esse tipo de trabalho, pensar alto e tal. Mas isso não impede de que o professor se envolva em outros grupos colaborativos, né? Nós mesmos temos um grupo colaborativo para discutir modelagem. Né? A gente fica aqui o convite, inclusive, né? A gente discute modelagem toda segunda, a cada 15 dias, segunda-feira, de 1h30, 3 da tarde. É um grupo aberto para professores. E aí tem professores agora com a pandemia, o lado bom da coisa, né? Que tem professores de Tuiutaba, de Divinópolis, de Ouro Preto, de várias regiões, né? Porque agora a gente se reúne virtualmente, né? Então, aí é um grupo que está com uns 15 professores, um grupo colaborativo para pensar atividades, discutir teoria tal sobre modelagem na educação matemática. Então, e existem outros grupos colaborativos, né? Eu já citei um aí que é o grupo de sábado, né? O nome do grupo é esse, porque o grupo só conseguia se reunir aos sábados, né? Porque durante a semana todos os professores estavam nas suas aulas, e aí o grupo se reúne, na Unicamp, esse grupo. Eles se reúnem aos sábados de manhã, não sei agora com que periodicidade, mas e a ideia era essa, dentro do grupo eles bolavam atividades, os professores durante a semana faziam as atividades nas salas deles, nas turmas deles, às vezes um colega tinha um horário vago, ia lá na turma do outro, na outra escola, né, para
para participar daquela atividade, e aí eles voltavam para o grupo de sábado contando, olha, na minha turma deu tudo errado, a gente tem que mudar isso, isso e isso. Aí o outro, não, mas na minha já deu certo. Foi assim, sabe, essa troca de ideias entre professores, isso é muito rico, né? Onde acontece essa colaboração, essa horizontalidade nas relações, né? Todos os professores de matemática, tem professores da universidade também, né? Porque foi uma iniciativa do Dario Fiorentini, que é o professor da Unicamp, e assim, mas o professor da universidade tem esse papel, tem um papel ali também, né, de levar, olha, tem esse artigo aqui que estuda isso, vamos ler isso aqui para ajudar a pensar nessa atividade, e aí todo mundo cria junto as coisas, né? A Miriam Penteado, que é uma professora da Unesp de Rio Claro, teve uma época que ela tinha um grupo colaborativo também, não sei como é que está agora. Então, assim, esses grupos acontecem e eles estão se mostrando muito, muito fortes. Mas é isso, né? Tem a questão do tempo, tem a questão da, né? A gente tem um quadro geral, né, como professor, de todas as dificuldades inerentes à educação brasileira, né? Mas tem muita coisa bacana acontecendo, apesar dessas dificuldades. E aí eu gosto mais de enfatizar essas coisas, sabe? Do que ficar lamentando. É chato, né? Mas um dia a gente consegue ter uma valorização da nossa área. Enfim. Tá certo, Pedro? João Vitor e depois Lívia. Não, é só, assim, só algumas considerações, né, a respeito do que eu penso e que foi falando, né, ao longo da discussão, mas essa questão do PISA irracional, a primeira coisa, né, como isso ser abordado na escola básica, né, eu simplesmente afirmar que ele é um irracional, e eu não consigo, isso é meio conflitante dentro de mim, né? Porque eu não consigo ver alguma forma, entendeu? Assim, de abordar isso em sala, né? Assim, uma coisa que pudesse ser, no mínimo, sei lá, mostrada ou alguma coisa assim, né? Porque, sei lá, acho que o mais simples de todos os métodos que eu já vi, eu acho que, sei lá, foi o de Lambert, mesmo assim, ainda é uma coisa muito absurda, entendeu? A demonstração que você fala, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, ainda assim, é inviável, eu acho, apresentar uma coisa dessa, né? E depois disso, a gente tinha falado um pouco a respeito do Pi ser uma incógnita, né? Isso Pi é uma incógnita, né? Porque isso aí foi uma coisa que eu trouxe no trabalho, quando a gente estava apresentando semana passada na quinta à noite, e eu levei na verdade, uma experiência que eu tive no estágio, em que eu estava apresentando lá estava auxiliando os meninos, né, na construção do conhecimento a respeito do círculo trigonométrico, e aí uma menina falou assim, mas eu posso dividir, quando tiver pi sobre pi, eu posso cortar, entendeu? Então, ou seja, porque como ela está acostumada a manipular os... Só se ele for diferente de zero, viu, Pedro? Entendeu? É como se fosse isso, entendeu? E aí, então, ou seja, como eles estão acostumados a manipular os números irracionais da mesma forma que eles manipulam incógnitas, então, às vezes, eles falam assim, então, na verdade, esse número irracional é uma incógnita, entendeu? E aí, isso aí é uma experiência que eu vivi tem pouco tempo, entendeu? Então, realmente tem essa visão a respeito dos irracionais, né? E uma outra coisa só, que é uma... Deixa eu só falar do Pi, que nesse incômodo que surgiu aqui, eu pensei numa possibilidade, já que a gente não consegue demonstrar que o Pi é irracional para os alunos, né, na educação básica, a gente podia trabalhar um pouquinho com a história da matemática, né? Porque o Pi, na internet, tem um monte de história com o Pi, né? Inclusive, as expansões decimais do Pi, com milhões e milhões de casas decimais, pode ser usado para testar computador, né? Então, de repente, a gente faz um trabalhinho assim com os alunos, e aí eles não vão ter uma demonstração formal, mas eles vão perceber que ele não se comporta igual um terço,
né, que é 0,33333, né? Então você começa, quem faz tipo uma gincana com os alunos, vamos ver quem traz o número pi com mais casas decimais, aí bota os meninos para escrever no quadro. Sei lá, sabe? Eles não vão demonstrar, mas eles vão sentir que é alguma coisa diferente, entendeu? Eu acho que demonstrar que raiz de 2 é irracional, a gente até consegue, né? Aquela demonstração, né, que eu fiz aqui. Assim, é lógico que não vai ser de uma forma tão rápida igual eu fiz, né? Mas dá para levar. Agora, com o pi não tem um argumento parecido com o do raiz de 2, né? Então, a gente pode... Aí entra as tendências da educação matemática. Vão trabalhar com história da matemática, vão trabalhar com usar a internet na sala de aula. E aí, então, assim, porque os conteúdos matemáticos, eles não são apreensíveis assim de uma vez, né? A gente vai aos poucos, né? Discute um pouquinho aqui, vamos ver mais um pouquinho lá, e aí vai construindo a nossa compreensão daquela coisa ali, né? Então, assim, fica essa ideia aí, vamos ver. Procuramos um voluntário para colocá-lo em prática. É verdade, isso é uma abordagem legal. Eu até lembrei aqui agora também, né, daquele site que o João tinha mostrado, né? Isso, a Bárbara citou aqui, Bárbara, o grupo da noite mostrou esse site, que acha seu aniversário com os dias do Pi. Estava lá no fórum também. E o legal é que ele também acha, além do aniversário, qualquer sequência tem forte, né? Mas, assim, uma sequência qualquer de números, você vai digitando, sei lá, seu número de telefone, entendeu? E aí você acha seu número de telefone em algum momento. Então, assim, muito legal. Então, assim, esse tipo de atividades, elas vão ajudando. Né? Por exemplo, se pede para fazer isso em um terço, não consegue. E no Pi consegue. Então, assim, eles não vão ter uma demonstração formal, uma demonstração, né, de que o Pi é irracional, mas eles vão ter um sentimento que o Pi é irracional. Isso aí já ajuda muito para quando chegar. É melhor, né? Se você fala assim, o Pi é irracional, ponto, decreto. Isso é uma coisa. Agora, você começa a colocar esse tanto de atividade para os alunos sentirem a irracionalidade do Pi, ao invés de ter uma demonstração sobre a irracionalidade do Pi, nossa, faz a maior diferença para ele chegar no ensino superior, por exemplo. É isso. E só mais uma coisa para finalizar, né, que esse também foi um assunto que puxa muita atenção, foi quando o Pedro tinha falado a respeito essa coisa de que se a gente já sabe tudo, né? E isso daí é uma questão realmente muito importante da gente estar discutindo a respeito, porque isso aí pode ser até uma coisa que a gente acredita que tem um domínio muito, muito amplo, muito alto a respeito daquele conceito, a respeito daquele assunto, e ainda assim a gente não pode assumir que a gente sabe tudo a respeito daquele conceito, porque senão a gente meio que fica estagnado, né? A gente nunca vai melhorar a forma que a gente está apresentando e ajudando o aluno com aquilo, entendeu? Então, isso também é realmente muito importante, e eu vi isso não no sentido da matemática geral, né? Porque às vezes fala assim, não, eu tenho um domínio muito bom sobre, sei lá, parte algébrica de tal coisa, entendeu? Não, eu tenho um domínio muito bom sobre isso. E aí, às vezes, ainda assim, a gente ainda se considera, não, acho que eu sei tudo a respeito disso. Eu sei tudo a respeito de, sei lá, irracionalidade, por exemplo. E se a gente ter esse pensamento, a gente nunca vai melhorar, entendeu? A gente vai ficar estagnado no tempo, estagnado com as nossas propostas e as nossas abordagens, né? Então, acho que mais é isso. Ok, valeu. Eu vou só continuar o que o João falou e depois voltar no assunto que você citou, cara. E assim, quando a gente acha também que sabe tudo, a gente também não está apto a aprender com os alunos mesmos, porque eu acho que a maior forma de aprendizado é ensinando, né? Eu falo por experiência própria. Eu comecei a dar monitoria, assim, na faculdade, no segundo período, e, assim, eu ficava, assim, com muito medo, porque eu ficava, ai, meu Deus, será que eu sei alguma coisa mesmo? Mas o tanto que eu aprendi e aprendo com os alunos até hoje é, assim, surreal. Não só, né, sobre dar aula, sobre a matéria em si, mas as formas de raciocínio, enfim. Jussara,
sobre quando você falou sobre as reuniões colaborativas, né? Eu lembrei que agorinha mesmo a gente teve uma reunião da minha disciplina de geometria espacial e a gente estava, um dos alunos falou, o professor, a gente podia fazer um trabalho, mas eu não sei, você tem alguma sugestão aí, um dos alunos? Olha, a gente tem geometria espacial e é uma matéria obrigatória para a licenciatura, só que nós não temos nada assim focado em geometria espacial que seja para aplicar em sala de aula. E aí uma das sugestões foi da gente fazer um trabalho voltado para aplicar na sala de aula mesmo. E a discussão era, vocês querem esse trabalho em grupo ou não? Aí a gente chegou à conclusão, e eu também citei a disciplina de números, que o quanto a gente aprende muito mais quando a gente está em grupo, e para a gente se questionar mesmo, sabe, sobre qual é a melhor maneira de dar isso em aula, por quê? E como a disciplina tem agregado muito nesse sentido para a gente, assim, a gente tem aprendido a trabalhar em equipe, assim, de todas as formas possíveis e da melhor forma também. E remotamente, né? Trabalhar em equipe remotamente. Né? Pois é. Mas era só isso mesmo. Obrigada. Bom, obrigada a você, Bárbara. Voltando também na questão do Pedro, eu fiquei refletindo um pouco, assim, e na verdade eu já tenho refletido sobre isso há algum tempo, de que eu acho que a gente sai com esse medo porque o próprio curso ele não dá para a gente todo esse amparo. E eu acho também que, às vezes, pelo menos eu coloco no curso esse peso, assim, de nossa, você tem que me ensinar sobre todas as tendências da educação. Você tem que me falar sobre todas as metodologias de ensino. E, assim, eu acho que talvez nem dê tempo da gente ver isso tudo em 8 períodos. E eu acho que é isso, assim, eu acho que vai muito da gente também, da gente buscar saber o que a gente quer e, obviamente, ter esse espaço, igual na disciplina, para a gente aprender sobre resolução de problemas, aprender sobre modelagem e sobre outras coisas, é muito válido. Só que essa busca também tem que vir muito da gente, assim. E antes eu ficava muito indignada mesmo com o curso. Eu ainda fico com a grade, só que agora eu acho que eu estou entendendo um pouco mais, assim, de como é difícil e talvez até minucioso, sabe? E que a gente também tem que, sei lá, arrumar os nossos meios de procurar mesmo outras coisas que deixam a gente confortável para dar aula, porque também isso é muito importante, né? Mas o curso deveria ter um papel importante nisso aí, né, Bárbara? Ele deveria dar um mínimo aí para o professor pelo menos se sentir confortável na zona de risco que é dar aula. Não, exatamente. Exatamente. Eu concordo, assim, totalmente. Só que eu acho que também cabe muito da gente, sabe? Não tirando toda a meritocracia da questão e tal, mas eu acho que cabe a gente também procurar outras formas, porque, assim, eu acho que eu sou tipo Pedro, quanto mais eu vejo, mais eu sei que eu não sei de nada. E aí eu fico pensando, tipo, sei lá, para o curso ser um curso que vai me preparar de fato, deveria ter 20 anos de curso. Eu acho que se você perguntar para cada educador matemático da UFMG, estou falando, sei lá, ou melhor, se você perguntar para cada professor do departamento de matemática e para os educadores matemáticos da UFMG como deve ser um curso de licenciatura em matemática, cada um vai te dar uma resposta diferente. Eu tenho a minha, mas assim, é uma, né? Outras pessoas. Teve uma vez que a gente estava conversando entre professores que têm mais ou menos uma sintonia de ideias sobre, né? Pelo menos na conversa a gente achava isso. A gente não conseguiu montar um curso, porque vai chegando nos detalhes, entra no conflito. Não pode ser assim, não, tem que ser assim. E aí não sai, né? Então. Fica assim, fica desse jeito aí o curso, né? Mas não é bom, não. Não, é péssimo.
Pedro Henrique. Então, sobre isso que você falou agora, Jussara, só para eu entender. Então, no caso, tipo assim, cabe por exemplo, cabe a nós entender essa situação no ensino superior, porque, por exemplo, se a gente for, igual a Bárbara falou, se a gente for apoiar e depositar na universidade essa responsabilidade, como muitos de nós faz, e tendo cada professor sua visão de educação, aí como é que faz, assim? Porque então fica meio que, assim, a gente organiza, você falou isso numa discussão, você falou, olha, vocês pegam aí as teorias, organiza de acordo com o que vocês tendem a entender melhor, acreditar melhor, e vocês vão ter que escolher lados, né? Então isso meio que cabe a nós, assim, né? Isso é meio... Aí você desliga o microfone, Pedro. Não, era mais isso. Então, tipo assim, isso aí cabe a nós, enquanto licenciando, pegar essas diferentes visões, adotar as que, enfim, a gente aceita melhor e seguir em frente. Uhum. Bom, isso aí, o professor tem autonomia, né? Eu acho que, por mais que ultimamente essa coisa tenha sido questionada, etc., para mim, na hora que você fecha a porta da sala de aula, o professor tem autonomia, é ele que vai ali organizar as atividades que acontecem na sala de aula. O que inclui o fato dele pedir aos alunos para participarem dessa gestão da aula, tá? Isso não significa, quando eu falo que o professor tem autonomia para isso, não significa que ele é o autoritário que vai dar as ordens, não. Ele pode falar assim, olha, professor, alunos, eu tenho autonomia, então nós vamos discutir aqui, decidir em assembleia como vai ser a aula de matemática, né? Mas quem abre essa possibilidade para fazer uma assembleia democrática e construir junto um curso de matemática no, sei lá, 7º ano, é o professor que dá esse passo. Então, assim, para mim é muito claro isso, o professor tem autonomia, ele tem um programa da disciplina, o currículo da matemática, ele tem a BNCC, ele tem várias regulamentações, várias coisas que o orientam, tem a curso de licenciatura que ele fez, tem várias coisas que o orientam sobre como, o que ele deve fazer ali, mas ele tem liberdade, né? E, então, eu trabalho com a formação de professor nesse sentido, de mostrar para vocês tudo que existe, ou muita coisa que existe. Não é à toa que vocês estão morrendo de ler artigo aí, tá? Por quê? Para vocês saberem, olha, existe isso tudo. Tá aqui na internet. Então, a hora que eu precisar, eu posso usar esses ou procurar outros mais ainda, né? E, vai chegando um ponto que você vai conhecendo as tendências, vai conhecendo um trabalho, um outro livro e tal. Igual o João Vitor França falou outro dia, né, que cada hora eu tiro um livro da cartola. Eu não nasci assim, não. Isso acontece porque eu fui estudando, eu fui me formando, formação continuada, etc. E aí eu conheço essas coisas. E aí, na hora que eu fiz essa afirmativa para a Bárbara, eu não sei como ensinar o pi, né, falar que o pi é irracional, não sei como trabalhar com isso ainda, a minha cabeça começou aqui, o que eu vou, né? Tem que procurar. E aí, história da matemática, porque eu conheço a tendência, eu conheço a demonstração formal da irracionalidade do pi, e eu acho que é difícil trabalhar isso na educação básica, e por que não juntar, né, uma tendência da educação matemática com o ensino da irracionalidade do pi? Né? E é assim que eu acho que o professor, à medida que ele vai tendo mais experiência, vai ficando mais seguro com a não certeza, vai experimentando mais, ele vai trazendo essas coisas para a sala de aula dele. E aí tem essa liberdade, sabe, Pedro? Ele conhece o conteúdo, ele conhece as regras da escola, da BNCC, ele conhece as tendências da educação matemática, combina isso tudo
Vai, assim, começa aos poucos, tenta uma coisinha, tenta outra, e dá tanta, o retorno dos alunos depois é tão positivo que você fica viciado em fazer essas coisas. É muito bacana, porque igual eu já falei para vocês, as aulas de matemática têm estado muito chatas, né? Então, quando a gente coloca, quando a gente ousa um pouquinho mais de sair do tradicional, os alunos normalmente têm uma boa resposta. Mas, assim, tem que ter autonomia, tem que ter conhecimento matemático da educação e de filosofia e de história e para construir essa trajetória aí. E cada professor é um, né? E tem as suas preferências também, né? Por exemplo, tem tendências da educação matemática que não combinam muito com o que eu, Jussara, acredito. Então, eu uso menos. As outras que eu acredito mais, eu uso mais. Mas, de repente, eu posso falar, olha, nessa turma aqui tem que ser aquela coisa que eu não gosto. Mas eu conheço, então eu vou e faço. O João Vitor está falando aqui que no livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, o Paulo Freire aborda em diversos momentos a respeito da diferença entre o autoritarismo e exercer a autoridade. Perfeito, João. Exatamente, exatamente. A gente não pode confundir o professor autoritário com o professor que tem autoridade. Quem é agora? Eu perdi a ordem, gente. Pedro Henrique e Isadora agora? Isso. Bom, eu acho que também essas angústias, esses questionamentos que a gente faz, também diz muito respeito sobre como a gente pensa e estrutura a formação continuada do professor no Brasil. Porque, na realidade, a formação do professor está se iniciando na graduação, mas a gente também precisa acreditar mais importância a esse processo de formação continuada, tanto em termos políticos, que a gente já tem uma luta aí pela hora atividade, quanto em termos pessoais, e principalmente também reconhecer que a formação continuada ela não está restrita aos cursos de capacitação ou programas de pós-graduação. Ela também diz muito sobre esse compartilhamento de ideias, esse estabelecimento de grupos para os professores trocarem ideias, refletirem sobre a prática, e ela é contínua, permanente durante toda a carreira do professor. Certamente, Isadora. Muito bom. João Vitor, França e Jonathan. Quem é agora? Pode deixar o colega João. Vontade, João. Oi, vocês estão ouvindo? Sim. Beleza. Estão ouvindo também? Estão vendo também? Não. Eita, então deu ruim. Então pode falar, Jonathan, só vou arrumar a câmera aqui. Obrigado, João. Professor, esse assunto é muito importante. Eu estava fazendo uma reflexão aqui, eu estava pensando, a gente tem falado, né, no curso, na disciplina, dessa liberdade, da autoridade que compete ao professor e a liberdade que ele tem em escolher a metodologia, a forma de trabalhar pela dinâmica da turma, né, dos alunos. Só que me veio um ponto, colegas professores, que eu fiquei preocupado. Eu não sei se vai encaixar direito no assunto que a gente está tratando, mas hoje, com essa mercantilização do ensino, que já, infelizmente, acontece na educação superior e a tendência agora na educação básica também, né? Como que o professor, por exemplo, chega numa instituição particular e já chega naquela instituição, já praticamente ele recebe uma pasta, ó, faz assim, pronto. Eu vejo isso um ponto negativo, sabe? A maioria da educação hoje, a educação básica que está nesse nicho aí da educação particular, eu acho que isso tira da gente aquele brilho, aquela liberdade em poder trabalhar, em poder desenvolver essa dinâmica, sabe? E é só enquanto educador, né, que trabalha, pesquisa nesse ramo, qual é a visão que os educadores, pesquisadores têm a respeito disso, né, dessa mercantilização, ou seja, dessa imposição, né, que existe sobre os professores. Eu já vi situações em que o professor chega para trabalhar em certas escolas e até faculdades também, e já está tudo pronto. Você vai ensinar isso dessa forma, sim, e praticamente
tira dos professores a liberdade de trabalhar, de desenvolver, né, de poder produzir o conhecimento ali junto com aquela turma também, e também valorizar essa dinâmica, né, do ensino. Como a professora disse aqui, tem turma que a gente tem que fazer determinadas coisas, outras determinadas coisas, que vai melhorar ali e produzir um ensino significativo. Então, professor e colegas, eu me preocupei muito com essa situação, sabe? É uma realidade que eu vejo, posso estar enganado, mas que o Brasil ele vai caminhando a passos largos com esse monopólio aí de grandes grupos, conglomerados educacionais, que, sabe, e não tirou isso do professor, tirou esse brilho, essa liberdade, sabe? Isso é maléfico, não, para a educação? Não tenho resposta para isso não, tá, Jonathan? Mas vamos pensar. Eu acredito que todo sistema, por mais rígido que ele seja, ele tem brechas. E nessas brechas, a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Eu já devo ter falado para vocês aqui de uma tendência, não sei se chama tendência, não sei, de uma nova onda de pesquisa que chama insubordinações criativas. Não sei se deixa eu anotar aqui. E qual que é a ideia que está por trás disso? Você de alguma, o professor, isso esse conceito veio da área de saúde, né? Então tem todo um histórico aí, né? Que depois eu posso passar para vocês uma referência para falar disso. Mas assim, a ideia é a seguinte: insubordinação é você deixar de cumprir alguma regra. Mas não é um cumprir regra criminoso, do tipo assim, eu vou me subverter, eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer, e correr riscos. Não é isso, é dentro disso que eu estou falando, das brechas, né? Então, existe uma coisa engessada, mas ali naquela estrutura, eu vou procurar alguma brecha para poder fazer o que eu acredito como professor. Vou dar um exemplo. Se está programado para o dia 4 de março ensinar números racionais de forma expositiva, tal, o professor pode acelerar essa parte e combinar assim com os alunos. Olha, eu vou falar para vocês o que está previsto aqui na programação de hoje em 15 minutos. Vocês não se preocupem em entender, eu estou só cumprindo o cronograma. 15 minutos, falou, agora a aula vai começar. Então, ele já deu a matéria que estava prevista no currículo engessado e tal, e no tempo que resta, ele vai fazer aquilo que ele acredita. Então, isso é um exemplo de insubordinação criativa, porque ele está, de alguma forma, não cumprindo a regra, mas está cumprindo, né? E porque, pelo seguinte, se a gente muitas vezes vai fazer o que essas propostas, né, mercantilistas que o Jonathan fala, se a gente for fazer aquilo ali, nem sempre aquilo vai garantir a aprendizagem dos alunos. Então, quando você questiona isso ou deixa de fazer isso, você está... um outro nome para insubordinação criativa é subversão responsável. Você está subvertendo a ordem, a regra, mas de uma maneira responsável. Porque você está tentando garantir, de alguma maneira, a aprendizagem dos alunos que aquela maneira que está prevista no material não garante. Mas isso aí tem que conhecer a subversão. Eu estou escrevendo errado, peraí. Subversão.
O que parece errado, Pedro Henrique? É a palavra, só a palavra. É porque eu acho assim, parece que quando você chegar e falar, olha, na verdade, eu não estou não seguindo o plano de aula, só estou fazendo uma subversão responsável. Parece, enfim, não sei. Aham, dá um desconforto, dá um desconforto. Então, aí a teoria ajuda a gente nisso, ela vai dar um amparo, né, para argumentos, né? Mas não, eu tô só mostrando um caminho, né? Na hora que o Jonathan me coloca uma questão extrema, eu aponto uma solução extrema, né? Assim, nas condições mais leves de sala de aula, a gente tem soluções mais leves também. E essa é a nossa luta, Pedro. Porque, assim, e tudo bem que agora, quando a gente olha localmente o nosso momento histórico no Brasil, a tendência é essa. Mas, quem sabe não muda na frente, né? Quem sabe as coisas não mudam. Então, a gente não sabe, né, historicamente, o que vai acontecer. Então, assim, eu vejo... você olha para outros países, né? Como que as coisas vão variando lá também, ou aqui. Então, assim, acho que tem caminho, sabe? E não, o que eu estava falando é que a gente precisa conhecer muito a escola em que a gente atua. É lógico que a gente não pode começar fazendo essas coisas assim diferentonas, né? Primeiro conhece o seu terreno. Bom, sabe, né? Olha lá onde é que você está pisando, tal, vai fazendo alianças, tem política demais envolvida nisso, né? E aí você vai encontrando essas brechas. Eu estou falando assim de uma forma bem abstrata, porque eu acho que essas ideias dependem muito do contexto em que a gente está, né? Eu lembro aqui de um aluno que fez comigo a disciplina de modelagem na educação matemática. Ele professor num colégio particular, subtradicional, cheio das regras e tal. E aí ele fez uma atividade de modelagem com as crianças lá. E ele tinha esse discurso: não, na minha escola não dá para fazer nada. E aí ele foi mostrando a realidade da escola, tal, tem isso aí. Dentro do que ele foi mostrando, a gente foi criando uma ideia ali para ele fazer na escola, e ele fez, e envolveu os pais das crianças, porque os pais também são pessoas que vão interferir, né, que estão interferindo na escola, e aí ele fez um trabalho super bacana com os alunos do 6º ano, envolvendo os pais das crianças, porque o projeto que ele bolou envolvia ir ao supermercado e as crianças não podiam ir sozinhas ao supermercado, né? Então, os pais acharam super bacana e foram com os filhos no supermercado fazer atividade. Então assim, existem essas possibilidades, sabe? Mas a gente tem que conhecer a realidade da gente com essa visão, né? Nessa coisa que parece tão sólida, será que não tem algum buraquinho que eu consiga fazer alguma coisa diferente? Né? E tentar. E por isso é importante o professor conhecer bastante coisa, teorias, etc., para poder tentar encaixar. Olha, nesse buraquinho aqui eu consigo colocar essa coisinha. Mas é mais ou menos por aí que eu tô, viu, Jonathan? Obrigado, professor. Perdão pela pergunta. Não, é importantíssima a pergunta. Me fez refletir muito, sabe? Eu tenho alguns amigos também. Na hora que eu olhava assim, a forma como eles trabalhavam, eu honestamente, eu me sentia numa prisão, sabe, daquele jeito. As escolas interferiam tanto, até nas questões de prova, como deve ser, formato e tudo mais. Eu falei, poxa, mas e a liberdade que o professor tem em trabalhar? Mas obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Lucas. Só complementando essa questão aí, né, do Jonathan, da escola particular, né? É porque quando faz escola particular, eu lembro, 2019, né, agora, ano retrasado, eu trabalhei um tempinho como professor substituto numa escola particular e realmente, de fato, é isso. Assim, o primeiro dia era assim, a gente tem, até tal dia você tem que passar determinada matéria para prova,
tal, tem que ensinar de tal forma, e as questões, curiosamente, né, o meu chefe lá, né, eu esqueci qual que é o termo que eles usavam lá, dos professores, ele era da matemática, então era até um pouco curioso, porque ele estava de olho, né, em todas as questões que o substituto estava passando também, né. Mas acho que uma questão importante também, quando a gente fala disso, dessa questão de subordinação criativa e tudo mais, é que nem sempre você, né, você precisa reinventar a roda, né? É aquela história, às vezes você tem que dar uma aula expositiva. Nem sempre você precisa, por exemplo, dar a sua aula expositiva rapidamente, né? Esse exemplo extremo que a Jussara deu, né, vocês não se preocupem em entender nada. Também não é para tanto. Às vezes eu posso me preocupar em dar a melhor aula expositiva daqueles alunos já viram na vida deles. Brincadeiras à parte. E com um diálogo com os alunos, né? Sim. Uma aula expositiva que não é só o professor falando, não é monólogo, né? Em que Exatamente. as minhas aulas de cálculo são muito assim, né? São tradicionais nesse sentido, né? De que eu não invento muita coisa ali, mas os alunos falam muito, né? E eu acho que dá uma diferença isso aí. Sim, eu acho que o grande ponto é quando a escola, né, a sorte que eu dei é que a escola que eu trabalhei não era tão tradicional, então ela dava uma certa liberdade para a gente, sim. Mas o grande problema... As brechas, disso que eu estou falando, dessas brechas. O grande problema é quando a escola começa a limitar demais. Porque provavelmente se você trabalhasse numa escola que proibisse aulas expositivas, você se sentiria também numa prisão, sabe? Então acho que o grande ponto é esse, a escola te dá essa liberdade de tal forma que você, com sua própria personalidade de professor, reconheça a personalidade daquela turma quanto alunos para aplicar da melhor forma possível, sem precisar seguir um padrão geral que a escola impõe. Né? Porque a escola está muito preocupada em receber notas de Enem, receber notas das provas de avaliação em larga escala para poder angariar aluno, e continuar recebendo, se mantendo aberto e crescendo, pouco importa. Mas o grande ponto é esse. O grande ponto é a gente saber como é que lida e achar essas brechas, mas às vezes entrar propositadamente, né, na cela, né, na prisão, mas lá fazer de um jeito que a gente sabe que pode ser bom para o aluno. Nessa linha aí que eu estou falando, né, de procurar as brechas, né, as possibilidades dentro dessa estrutura rígida. Nada é tão rígido que não permita alguma coisinha diferente, né? Eu sempre me preocupo muito com os extremos, sabe? Igual quando a gente estava um comentário que eu fiz no fórum, né? Vamos usar calculadora, mas calculadora sempre não pode. Vamos usar a sala de aula invertida, mas sala de aula invertida sempre não pode, sabe? Mas tem escola que é só assim, então assim, nem tudo é tudo, sabe, gente? Vamos ser mais flexíveis aí, né? As estruturas não são tão rígidas, elas são mais ou menos rígidas, mas não são completamente rígidas. E eu confio muito nessa busca das brechas, dessas possibilidades para a gente fazer um diferente ali. João Vitor. Agora foi. De primeira. Eu gostaria, Jussara, de relatar um pouquinho de uma experiência que eu tive. E não foi uma experiência muito boa, mas assim, que marcou a minha vida. Eu tinha entrado há pouco tempo, né, na graduação. E aí eu tinha alguns colegas ainda da escola, né, de educação básica, que falaram: ô João, você podia nos ajudar aqui, né, nos dar uma ajuda durante suas férias, né, como se fosse uma monitoria para a gente reforçar algumas coisas para preparar, né, mesmo para o Enem. E aí eu fui, né, como professor do departamento de matemática da UFMG, né? Fui lá, não, vamos construir esse negócio aqui. E aí eu fui falando tanta coisa numa aula só com aqueles meninos que eu achei, né? Nossa, tô indo super bem e tudo. E fui mandando um monte de conteúdo, aquela coisa bem pesada, sabe? Bem pesada que eu não gostaria de ter recebido.
E era bem professor de sexo, sabe? A Jussara está aqui, mas é uma realidade bem triste, né? Essa do sexo. Então, quando eu cheguei em casa, né, e eu achei, nossa, fui muito bem e tal, passei tudo que eu tinha de passar para os alunos. Alguns colegas meus aqui até conhecem um pouco dessa história. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pensar naquela aula, né, que eu tinha dado para aqueles meninos. Aí, eita, todo mundo saiu aqui para mim. Estão ouvindo? Você continua aqui pra gente. Oi? Você tá... E a sua internet? Nós estamos te vendo. Você está ouvindo, João? A tela ficou toda preta aqui, parecendo que eu tinha caído. Enfim, aí quando eu cheguei em casa, eu fui pensar naquela aula, né? Eu falei, nossa, eu arrasei com a vida daqueles meninos, né? Eram 15 alunos naquela sala aquele dia, era na própria escola, né? A escola forneceu uma sala de aula só para a gente fazer isso. E eu fui parar assim para pensar, eu falei, gente, eu fui o professor dos sexos na vida daqueles meninos. Eu fiz uma coisa assim absurda que não tinha nada a ver. Aí nesse dia eu comecei a pensar, sabe, que eu precisava pegar, né, a minha graduação, a minha formação, né, e começar a absorver algumas coisas e entender que nem tudo, e eu gosto muito da disciplina, porque você, inclusive, fala bastante isso, né? Gente, não replicam isso, pelo amor de Deus, lá na educação básica. E eu repliquei, né, em algum momento da minha vida, isso, e assim, a sorte foi que eu pensei, né, naquilo que eu repliquei, né? Aí no outro dia eu fui. Eu lembro assim, que daquele conteúdo que eu tinha passado para aqueles alunos numa aula só, eu comecei a avaliar ele, planejar ele melhor, que deu assim, 4, 5 aulas, sabe? Olhando para a realidade deles. Aí aquilo, né, me fez colocar o pé no chão e pensar assim, olha, a graduação é um suporte, é o livro ali da estante, sabe? Que eu pego, né, olho para mim e falo, olha, eu tenho que adaptar, eu tenho que seguir por esse caminho, mas eu tenho que olhar para uma realidade. E foi muito bom, sabe, pensar dessa forma. Eu falo que aquela experiência foi muito frustrante, mas também foi muito aprendizado, sabe? Que eu consegui compreender mesmo. E olhando para essa realidade assim, eu fico olhando o quanto que a graduação ainda é falha, né? Nesse sentido, a formação de professores ainda é falha, porque de um certo modo, né, eu tentei replicar aquilo que eu achava, né? Aquilo que a graduação em si, né, me forneceu como pensamento do que é dar aula. E a experiência, né, que me fez pensar o contrário, e essas disciplinas que a gente está tendo, né? João, ótimo seu depoimento, obrigada. É importante a gente lembrar que a gente erra também como professor, né? Todo mundo tem esse problema com a palavra errar, né? Mas você comete equívocos, né? Sei lá. Mas assim, a gente erra e tem que refazer, tem que repensar. Isso faz parte do aprendizado, né? E isso que você falou é muito importante. Cada realidade é única, né? E então, por isso é que eu falo que qualquer curso de licenciatura, por melhor que ele seja, curso de formação de professores, ele nunca vai te preparar totalmente para ser professor. Porque ele não vai tratar, olha, na realidade X, você faz assim, na realidade Z, você faz assado. Não, você é professor. Eu tenho um exemplo que eu acho muito bacana. Uma vez eu fui num evento lá na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, Campos de Diamantina, tá? E aí, porque se estava tendo problema lá, né, o ensino de cálculo, né, essa história de sempre. Aí, quando as pessoas de lá começaram a falar, uma imagem foi ficando clara para mim, que era a seguinte, os professores que estavam naquela universidade não eram de Diamantina, né? Porque Diamantina não era a primeira universidade assim de Diamantina, então ela não formou aqueles professores. Foram professores de Belo Horizonte, de São Paulo, do país inteiro que foram para lá. Os alunos daquela universidade, nem todos eram de Diamantina, né? Todos da região norte de Minas, sul da Bahia, alguns de Belo Horizonte iam para lá. Então, assim, chegaram os professores, chegaram os alunos, né, plantaram uma universidade lá no alto do morro, em Diamantina, e essas pessoas chegaram. Então, aconteceu ali um encontro de pessoas falando bonito, de culturas diferentes,
né, de pessoas que eram estranhas entre si. Então, o conflito foi muito grande. Né? E aí, então, assim, era uma realidade em que tudo era novo para todo mundo ali, né? Igual o professor falou assim, meu aluno não sabe procurar um livro na biblioteca. Ué, isso faz parte da vida dele, né? Então, que tal a gente ensinar, né? Então, assim, e isso eu estou pegando um exemplo extremo, né? Para ilustrar isso que o João está falando. Mas toda vez que você, professor, entra numa sala de aula, aquela realidade é diferente. Eu fico nervosa toda a primeira aula que eu dou, porque eu não sei quem está ali. Eu fico, né, meio tentando fazer uma leitura dos alunos. Meus alunos sabem disso. Eu sempre pergunto, a gente está muito rápido, está muito devagar, né? Como é que vocês querem que eu dou? Porque, assim, tem um período de conhecimento, né? De um conhecendo o outro, tal, para tentar fazer a coisa funcionar bem. Cada realidade é diferente e a gente comete erros, sim. Então, e esses erros são oportunidades de aprendizagem. Eu fico pensando, Jussara, em algumas frases que a gente escuta, mas que também a gente fala, né? Nós escutamos lá na educação básica, o aluno falando, professor, mas eu nunca vou usar isso na minha vida, né? E a gente nunca que apresenta para o aluno aquela possibilidade, né, do uso daquilo que ele está, né? Aprendendo o sentido mesmo daquela coisa. Mas aí nós chegamos na graduação, nós também nós nos questionamos, às vezes nós não falamos com o professor, né? Mas a gente fala, esse professor tá doido, a gente nunca vai usar isso para dar aula, né? E fica, entra um ciclo vicioso mais uma vez aí. Mas a gente não tem que... nem tudo da matemática tem aplicação. Então, eu acho uma besteira a gente ficar tentando arrumar aplicação para tudo, porque fica artificial. E para ser interessante, não tem que ser aplicável. Né? A gente viu que boa parte do conhecimento matemático foi construído em cima de necessidades da própria matemática. Ninguém pergunta, numa aula de biologia, para que serve a mitocôndria. Né? Eu acho que quando o aluno faz esse tipo de pergunta para o professor de matemática, ele está protestando contra a aula. E não necessariamente querendo saber qual que é a aplicação daquilo ali. Então, eu ia te falar alguma coisa que esqueci, perdi aqui. Mas, enfim, gente, já são 18h23, acho que eu vou ficar devendo a outra parte. Eu vou colocar lá no site os slides, né? Porque a conversa tá boa. Se vocês quiserem que eu dê uma aula de 5 minutos aqui de números relativos, a gente faz. Mas, assim, vocês estão colocando questões muito importantes, né? Então, acho que vale a pena a gente conversar assim, sobre isso. Ô, Jussara, eu vou falar mais uma coisa. Você falou, né, da UFVJM lá de Diamantina. Eu vou testemunhar um pouco da UFVJM de Janaúba, que é da minha cidade. Uhum. Assim que a UFVJM começou, aconteceu exatamente essa dificuldade, né, de professores de fora e tudo. Assim, uma reprovação fora do normal mesmo, né? Nas disciplinas. Aí o que a UFVJM falou? O problema está na formação. Vamos melhorar a formação dos professores. A UFJM entrou, né, dentro das escolas, dentro das escolas mesmo, de educação básica, e ali começou a trabalhar a formação de professor. Né? Por exemplo, principalmente na área de física e de matemática, né? Começou a desenvolver uma extensão, até mesmo a pesquisa dentro das escolas, né? Com base nessa formação mesmo, de professores, de alunos, né? Deve ter sido muito bom. Exatamente. Nossa, foi muito. Eu lembro do Clube de Ciência e Tecnologia, que tratava exatamente de atividades, né, voltadas para ciência e tecnologia. Nossa, foi muito bom mesmo. A gente começava a fazer experimentos que a escola de educação básica não permitia, né? E a escola em que eu estudava ficava em frente da universidade, no prédio provisório, né, da universidade. Então, a aproximação foi muito rica, foi muito bacana. Pois é isso que eu falo, que eu acho que a minha concepção de curso de licenciatura, né, devia ter esse contato com a escola desde o primeiro período. Mas, gente, aí o que vocês querem
continuar aqui. Eu posso dar um panorama geral da aula que eu ia dar hoje, e aí a gente, só para vocês saberem do que era, tá? Pode ser? Pode sim. Pode ser. Aqui, olha. Então, números relativos, tá? Aqui, só lembrando que a gente faz a abordagem que o Caraça faz, ele até números reais, ele só está falando de números positivos, tá? Então, os números relativos, eles vão aparecer com já tendo construído todos os reais positivos, né? Na escola, normalmente, a ordem que a gente faz é números naturais, números inteiros, né? Que inclui os relativos e depois os racionais, depois os reais, né? Então, a ordem que o Bento de Jesus Caraça usa para tratar os conjuntos numéricos é diferente daquela que normalmente acontece na escola. Bom, então ele dá ele dá aquele exemplo do cotidiano, né, igual ele fez no caso da contagem da medida. Aqui, no caso, ele está usando o tempo, né, como uma necessidade de considerar de criar esse novo campo numérico, né? Aí dá dois exemplos, na verdade, né, com a contagem do tempo e o movimento de um corpo numa linha reta, de um ponto numa linha reta. Né? Então, tem toda essa discussão aqui, criando, né, a dúvida ou a negação, né, por exemplo, a gente faz 5 menos 3, que é igual a 2. Se a gente quiser fazer, igual ele vem aqui, o 5 menos 8, aí não dá para fazer no campo real, que é o que a gente tem até agora, então vai ter que ele cai naquele problema de novo, né? Como das outras vezes, é necessário negar essa negação, ou seja, negar a impossibilidade de fazer a subtração com o que a gente já tem, né? Porque tem uma necessidade social para estender essa operação. E aí a solução é criar um novo campo numérico. A grande diferença aqui que o Caraça faz é que ele define número relativo como uma diferença entre dois números reais. Então ele parte de uma coisa que ele já conhece, que são dois números reais, e faz a diferença A menos B, ou seja, faz a subtração, né, de A menos B. E é essa diferença que ele chama de número relativo, tá? E aí, então, vai ter que colocar uma informação a mais. Se o A é maior do que B, é um número positivo, que é o que eu já conheço lá nos números reais. Se A é igual a B, eu estou com o zero, o nulo, né, o número nulo. E a novidade no caso do A ser menor do que B. E aí a gente fala que esse número vai ser negativo. Então, se o A é maior do que B, o número relativo positivo vai coincidir com o que a gente conhecia já dos outros campos numéricos. E se o A for menor do que B, então esse número vai ser igual à diferença B menos A, precedida com sinal menos. Então, 8 menos 5 é o número relativo positivo 3, e 5 menos 8 é o número relativo negativo menos 3. Então, os novos elementos que vão aparecer aqui são os números negativos. Os positivos são os números reais que a gente já conhecia, né? Mas agora, como eles estão incorporados a um novo campo numérico, eles vão ter novas qualidades. E aí, ele lembra aqui que isso aconteceu com os outros campos numéricos. Né? Toda vez que a gente cria um campo numérico novo, os elementos do antigo passam a ter características diferentes. Por exemplo, aqui, quando a gente olha para o número natural 2, a gente sabe que antes dele vem o 1 e depois dele vem o 3. Mas quando a gente olha para o número racional 2, isso já não acontece mais. Porque existem infinitos números entre 1 e 2 e infinitos números entre 2 e 3. Então, embora eu escreva o mesmo algarismo, né, para representar o número, ele
no conjunto dos naturais é diferente dele no conjunto dos racionais, tá? Isso aqui é uma coisa bem sutil e muito importante para a gente, porque, como a gente viu lá no caso no artigo da Eliana, Plínio e Cristina, é muito normal os alunos acharem que o intervalo aberto 0, 1 tem um maior número ou tem um menor número, né? Então porque falta essa sacada de, ao passar de um conjunto para outro, de um campo numérico para outro, os números mudam de personalidade. O 2 inteiro, ou 2 racional, é diferente do 2 natural, embora seja o 2, tá? Então, é muito importante a gente, professor de matemática, saber disso. Né? E a mesma coisa quando os números racionais são incorporados ao número real, eles vão ter novas características. Aí, ele vai definir o número absoluto, né? Que é uma maneira dele relacionar o campo real com o campo relativo, né? Porque às vezes quando a gente pode ser necessário especificar o número real considerando as suas qualidades, as suas propriedades, independente do campo relativo. Então, nesse caso, a gente fala que o número A é um número absoluto. E aí vai definir o número absoluto do número A. A é o valor absoluto ou módulo de mais A, sendo que esse A, esse primeiro aqui, é um número do campo real. E esse mais A aqui é um número do campo relativo. Analogamente, o número absoluto real, A, é o módulo ou valor absoluto do número negativo e, portanto, número relativo menos A. E aí a notação com as duas barrinhas verticais. E aí tem a associação, né, a correspondência, a relação bionívoca ou correspondência bijetora entre o conjunto dos números relativos e a reta. Agora a reta está completa, porque antes a gente fez a relação entre o conjunto dos números reais e a semirreta. E aí agora a gente, então, considera uma reta, escolhe um ponto O para ser a origem e consegue fazer uma relação bionívoca ou uma correspondência bijetora entre cada ponto da reta, que é um ser geométrico, com cada número no conjunto dos números relativos, que é de natureza numérica. Tá? Então, lembrando aqui, né, que essa identificação que a gente faz, né, de colocar os números na reta, é por causa de uma relação objetiva que a gente estabelece, né, entre o conjunto geométrico com o conjunto numérico. Então, aqui agora a gente completou a reta todinha ao definir o conjunto dos números relativos. E aí depois ele vai apresentar as operações, né? Para todo conjunto numérico criado, ele define o que é a ordem ali naquele conjunto, quais são as operações e as propriedades, sempre mantendo a coerência, né, com operações e propriedades já estabelecidas nos campos numéricos anteriores. E aí, no campo relativo, ele usa essa definição que ele dá aqui, né, do número relativo como uma diferença, é a principal estratégia que ele usa para estender as operações do campo real para o campo relativo. Então, ele vai entender o número relativo como uma diferença entre dois números reais. Então, por isso, um mesmo número relativo tem infinitas representações, né? Por exemplo, menos 3 pode ser 0 menos 3, 20 menos 23, 10 menos 13, 7 menos 10, né? Então, tudo isso é um número menos 3. E aí, se o P menos Q é um número negativo, o R, como sendo a diferença de Q menos P, né? Ou seja, se P menos Q é negativo, o P é menor do que o Q. Então, eu chamo a diferença Q menos P de R, que vai ser um número real, e daí o P menos Q pode ser representado por 0 menos R, que é o menos R, esse número novo aqui, né, o número relativo. E ele vai usar essa definição de número relativo
E essa sacada aqui de escrever o menos R, porque aqui o menos R é um símbolo, um tracinho na frente do número real, e assim a gente inventa um número relativo. E esse menos aqui, esse símbolo do zero menos R, é o símbolo da operação subtração. Então, ele usa algo que a gente já conhece, que é o símbolo de uma operação, que a gente já viu desde lá dos números naturais, para interpretar um elemento do novo campo numérico. E aí, com essa sacada aqui, ele vai algebricamente justificar todas as regras, né, de como somar, subtrair, multiplicar e dividir, calcular potência, etc., de números racionais, de números relativos, desculpa. E aqui, inclusive, eu coloquei aqui uma que é do produto, né, a regra dos sinais da multiplicação de números relativos. Sai algebricamente aqui de uma forma abstrata, bem tranquilo, porque que menos A vezes menos B é igual a mais A vezes B. Parece que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. O que você entendeu, Pedro? Eu só vi sua pergunta, sua fala agora, desculpa. É porque... Boa tarde, né? Boa noite, na verdade. Tarde. Mas porque eu estava um pouco perdido, porque eu havia me esquecido, a Júlia me falou, que o zero já foi introduzido lá nos números naturais. Naturais, isso. Tá. Tipo, eu achei que ele viria agora, entendeu? Mas... Não, tá. Lá nos naturais ele inclui, tanto ele chama os inteiros, o conjunto dos naturais mais o zero. Sim, né? Muito obrigado. Nada, Pedro. E aí, gente, então a partir daqui ele vai fazer uma abordagem totalmente algébrica das operações e propriedades dos números relativos, tá? E aí por isso é que eu terminei aqui falando. Então acho que é hora da gente ir para questões da educação matemática, porque chega naquela parte em que a gente não vai fazer isso formalmente com os alunos, né? Isso aqui é para gente, aluno da universidade, tá? Então era só isso, a aula hoje era bem curtinha mesmo, eu acelerei mais ainda, é um exemplo de insubordinação criativa, tá bom? Vocês acabaram de ver aqui, em que eu dei 2 aulas em uma. Eu vou deixar esses slides lá no Moodle, no nosso espaço, aí depois vocês leem com cuidado e tem um espaço lá para perguntas, quaisquer dúvidas, vocês me falam. Mas sim, sempre fica a dica de estudar o livro do Caraça, que é bem rico e bacana. E aí, gente? Mais alguma coisa, alguma questão? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre conteúdo. Não uma dúvida, né? Mais um questionamento, assim, né? Álgebra e função, assim, deixar só no ar, assim, sabe? Semestre que vem, assim, só para deixar no ar mesmo. Você deixou muito no ar, aí eu não entendi. Tá, desculpa. Mas não, é porque eu acho que assim, seria uma experiência muito incrível fazer álgebra e função com você do semestre que vem. Mas não sei como funcionam essas burocracias, enfim. Mas sei lá, enfim. Só dizer que assim, a gente está se aproximando do final da disciplina e simplesmente assim, eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, concorda de que provavelmente se a gente tivesse feito essa disciplina com algum outro professor, a gente não teria aprendido tanto sobre educação matemática quanto a gente está aprendendo fazendo com você, sabe? E eu acho que assim, obrigada, Pedro. Não tem cópias suas para dar aula de todas essas matérias da educação matemática em todos os semestres, não. Não, isso é uma questão complicada. Mas fico feliz com o reconhecimento. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigada, turma. Também eu me sinto muito acolhida por vocês e aí isso me faz ser mais engraçadinha e ousada nas aulas. Obrigada, viu, gente?
Muito bom. Ganhei meu dia. Gente, mas assim, eu acho que aqui a gente tinha muita mais coisa para discutir nessa disciplina, gente. Porque toda vez que eu começo a estudar o Caraça, que eu esbarro nessa parte mais formal, eu penso assim, gente, isso aqui dava um curso muito bom de fundamentos de análise. Né? Porque e assim, escutando o conselho do artigo da ZTTQ, né, da Eliana Soares Ferreira e Moreira, né, de começar fundamentos de análise perguntando para vocês o que é número, o que é número natural, o que é cada conjunto, sabe? Aí vamos ver as concepções cheias das concepções, né? Não tem certo e errado, é o que cada um traz. E a partir dessas concepções ir construindo uma concepção mais formal de cada um desses conjuntos, das operações. Nossa, eu acho que seria um curso de fundamento de análise bem bacana. Enfim. Sara, eu ia até... Oi. Acho que um comentário sobre isso. Pedro. É que talvez isso realmente poderia ser aplicado, né? Tomar como um livro-texto ou como alguma coisa assim o curso de fundamentos mesmo. Porque eu tinha até visto... É porque tem o certo rigor, né? Da forma com que você está expondo, da forma que estava lá no livro, né? Eu tinha até visto, assim, que eu estava tentando fazer um paralelo, é como se ele estivesse mostrando que aquele conjunto ele tem algumas propriedades que, junto com as operações, é como se fosse um corpo e tal, e aí ele deixa de utilizar essas nomenclaturas e tal, essas coisas mais difíceis, e coloca aquilo ali de uma forma mais sintética, mais bacana, né? Pois é, Pedro. João Vitor, desculpa. É essa diferença aqui do que o seminário da semana passada, né, falou, né, né, que você estava nele também. O curso de análise, ele aborda os conjuntos numéricos ele meio que ignora, né, o trabalho que é feito na educação básica e vai para frente. Né, na hora que você já decreta, assim, olha, R é um corpo ordenado, blá, blá, né? Então, você já está usando um canhão para matar um passarinho, né? Quando que... aí fica um buraco, porque até o ensino médio, nós vimos os números reais de um jeito. Aí, de repente, você dá um buraco aí, você chega em análise e vai ver de outro jeito. E como é que você liga uma coisa na outra? Né? Então, essa é a discussão que o artigo da ZTTQ, do Plínio, da Eliana e da Maria Cristina faz, né? Que a gente começar a análise a partir de onde parou no ensino médio. O que vocês, alunos, entendem de número irracional, de número racional e por aí vai, né? Eu acho que dá muito mais discussão. Aqui na nossa disciplina, eu fui barrando essa parte, porque não é o propósito, né? Aqui não é curso de fundamentos de análise. Então, eu ia até um certo ponto. Porque depois a gente tem que discutir as questões do ensino, de cada um desses conteúdos e tal. Mas aí eu vejo que ali dava margem para muita discussão boa matemática. E que é uma discussão que é necessária para o professor de matemática, não para ele ensinar aquilo, mas para ele saber aquilo, né? Para ele ter essa segurança que o Pedro Lucchesi reivindicou, para ele saber possíveis alternativas, né? Para entender as dúvidas dos alunos, né? De repente o aluno fala alguma coisa que o professor sabe que está errado, mas se o professor conhece profundamente, matematicamente, aquela ideia, ele consegue perceber por que o aluno está pensando daquele jeito. E aí ele vai lá na análise, faz busca um outro caminho e apresenta uma alternativa, né? É mais ou menos assim a próxima atividade nossa na semana que vem, com os números relativos, tá? De buscar alternativas. Entendi. Mas é isso mesmo, sabe?
Muito obrigado. Obrigado, João. Podemos parar por aqui? Muito bom, viu, gente? Muito bom. Obrigada, viu? Então, até a semana que vem a gente não se encontra presencialmente, sincronamente, mas já tem atividades lá, tá bom? Estamos na reta final. Beijo, gente. Valeu, obrigada. Bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Você Tchau, também, tchau, Jussara. Obrigado.